Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre divisão com números naturais. A divisão que é um problema que muitas vezes tem tumultuado a mente de vocês, mas eu trouxe hoje uma resolução muito bem simples, no qual nós podemos resolver a divisão sem muita dor de cabeça. Vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui que a divisão ela é empregada quando precisamos dividir uma quantidade em partes iguais. E também quando precisamos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Trouxe também um exemplo para a gente tentar resolver aqui juntos. Vamos lá. Uma editora vendeu 864 livros de literatura do programa de governo. Esses livros serão entregues para as bibliotecas de 8 colégios. Se cada biblioteca receberem o mesmo número de livros, quantos livros caberão a cada uma? Primeiro, eu vou precisar saber qual é a quantidade de livros descrita no problema, que é o quê? 864. Depois, eu vou para a informação de que esses livros serão entregues para 8 colégios, certo? Para 8 colégios. Então, agora a pergunta é, se cada biblioteca receber o mesmo número de livros, quantos livros caberão para cada uma biblioteca? Vamos lá? 864 é a quantidade de livros que o governo federal vai dispor. E 8 é a quantidade de biblioteca no qual esses livros serão distribuídos por igual. Então, eu vou dividir 864 por 8. Pegando aqui 8, dividido para 8. Eu pergunto, quantas vezes o número 8 vai caber em 8? Apenas uma, porque são 8 unidades e 8 unidades. Então, apenas uma vez. Foi como eu fiz aqui no esboço simplesinho aqui, para a gente entender um pouquinho sobre a divisão. 8. Quando eu somei duas vezes o número 8, deu 16. Então, o 8 ele vai caber em 8 unidades apenas uma vez. É como está aqui, ó, uma vez. Então, eu coloquei aqui no quociente 1 e agora eu vou multiplicar 1 vezes 8. 1 vezes 8 é igual a quem? Ao próprio 8. Subtraindo, eu terei 8 menos 8 é igual a nada. Vou descer quem agora? 6. Então, eu posso dividir 6 para 8? Muito cuidado. Eu só tenho 6 unidades. Como é que eu vou dividir para 8 pessoas apenas 6 unidades? Nos números naturais a gente não consegue, certo? Porque eu tenho menos e vou ter que dividir para mais. Então, eu não posso, na operação com números naturais, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu não posso dividir 6 para 8, eu vou fazer o quê? Como eu já desci uma casa aqui, o número 6, para eu descer um outro número aqui, para completar 64, eu vou ter que adicionar 0 aonde? No quociente. E aí eu continuo a minha divisão. 64 dividido para 8. Então, quantas vezes o número 8 vai caber em 64? Aí a gente foi para esse esboço aqui, ó. 8 mais 8 foi igual a 16. Então, aqui já são 2 vezes o número 8 somados. 16 mais 8, 24. 3 vezes o número 8 somado. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40, 40 mais 8, 48, 48 mais 8, 56, 56 mais 8, 64. Observe que eu estou querendo dividir quem? 64. Então, se eu quero dividir 64 e eu cheguei em 64, agora eu preciso saber quantas vezes 8 vai caber em 64. Então, se eu somei aqui, eu vou só identificar quantas vezes. Uma vez, o número 8, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes,
7 vezes 8 vezes. Então, 8 vezes o número 8 vai caber em quanto? Em 64. Então, meu resultado é justamente esse, 8. Agora, quando eu encontro 8, eu vou ter que multiplicar agora 8 vezes 8. Não é isso? 8 vezes 8 é igual a quanto? 64. 64 menos 64 é igual a 0. Eu encontrei o resultado da minha divisão, que 864 dividido para 8, ele vai ser igual a 108. Então, eu quero dizer que cada biblioteca das 8 vai receber 108 livros em partes iguais. Assim também como qualquer outra operação com número natural, a divisão ela também possui seus termos. Vamos entender e identificar aqui os termos da divisão. O primeiro termo é dividendo, divisor, quociente e resto. Nessa operação aqui, o dividendo é o número no qual foi submetido a divisão, que é o que? 864. Divisor foi o número no qual a gente dividiu esse 864, que está aqui e é 8. Quociente na divisão é o resultado da operação, que ele fica logo aqui. Então vai ser o que? 108. E resto é o que sobra da divisão. Como nesse caso aqui é 0, e 0 ele vai estar como uma divisão exata. Toda vez que a gente dividir o número natural e der resto 0, a divisão ela vai ser o que? Exata. Também na divisão nós temos algumas considerações a fazer. Como por exemplo, quando na operação o divisor for 0. Se eu tivesse aqui, por exemplo, no lugar do 8, fosse 0. Então não existiria divisão exata. Por quê? Porque não teria nenhum número aqui que eu colocasse no quociente, que eu multiplicasse por 0, que daria o próprio número. Haja vista que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, descartada, a divisão por 0 não existe. Quando no dividendo for 0, se por exemplo aqui nesse caso, 864 fosse igual a 0, eu não dividiria por 8, porque o resultado aqui ele seria quem? O próprio 0. Então, não existiria a divisão de 0 para 8. Sim, o resultado daria logo 0. E também, vamos fazer uma consideração aqui. Quando o divisor, o dividendo, for um número natural não nulo, ou seja, quando divisor e dividendo for apenas dois números naturais não nulos, por exemplo, 8 e 8, o resultado ele é igual a 1, certo? Então, se eu tenho 8 dividido para 8, aqui no divisor e no dividendo eu tenho dois números naturais não nulo e são iguais. Então, eu vou dividir o quê? Um pelo outro, o resultado vai ser igual a 1. Então, é isso, gente. Até lá. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nas próximas aulas nós nos encontraremos. Tchau!